Tema de hoje: não seja burro. E nada contra os burros. Aliás, segundo estudos, os burros são mais inteligentes do que os cavalos. Não quero falar do animal. Eu quero falar daquela situação que você e eu muitas vezes na vida fomos chamados de burro. Quem já foi chamado de burro alguma vez aqui? Eu levanto as duas mãos. Várias vezes eu fui chamado. Obrigado pela água aí. Várias vezes fui chamado de burro. Porque tomei decisões na minha vida sem pensar, sem entendimento, sem ouvir o que meu pai e minha mãe me aconselhavam. E por conta disso sofri, passei por dificuldades. E depois de muita misericórdia de Deus, começou a despontar um pouco de sabedoria, de inteligência na minha mente. Hoje, com a idade que eu tenho, eu paro muito, penso muito para tomar decisões. E mesmo assim, de vez em quando, a gente ainda acaba tomando algumas decisões erradas. Quando a gente fala de burrice, e pecado é burrice, quando a gente fala de burrice, a burrice hoje afeta, entenda essa expressão burrice, eu poderia citar ignorância, mas é legal falar burrice que você vai entender e vai gravar. Isso afeta muita gente hoje em dia. Nós vivemos num país, o Brasil, que boa parte dos adolescentes e jovens de hoje, me permita essa expressão, são ignorantes acerca de ler e escrever. A maioria esmagadora dos jovens do Brasil hoje não sabe nem ler direito. Se você pedir para um jovem hoje, ou para um adolescente, fazer uma leitura, seja de livro, de Bíblia, leitura assim, não com os olhos, verbalizar o que está sendo lido, a maioria esmagadora vai errar, vai patinar, vai pular ponto, vírgula, não vai saber interpretar um texto. Aliás, segundo estudos, preste atenção, você que é jovem, você que é adolescente inclusive, existem estudos, a ONU fez esse estudo, que o que jovens ou adolescentes no Brasil hoje estão estudando na escola ou tentando estudar e aprender na escola, com 12 até uns 15 anos de idade, crianças com 6, 7 anos no Japão já fazem isso com uma mão nas costas. Crianças de 6, 7 anos no Japão fazem contas que gente que está estudando não consegue fazer. E quando você para pensar nisso, você fala assim: como é que vai ser o futuro do Brasil? Como é que vai ser o futuro do Brasil? Será que a gente vai ter no futuro pessoas que são inteligentes? Será que nós vamos ter no futuro jovens e adolescentes que vão se tornar adolescentes que vão se tornar jovens, jovens que vão se tornar homens, mulheres de um futuro do país? Será que a gente vai ter pessoas inteligentes, pessoas que sabem discernir, que têm discernimento, pessoas que sabem ouvir um conselho, pessoas que sabem tomar uma decisão, sabem pensar para fazer as coisas? Será que a gente vai ter gente assim? Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que parece que, brinco novamente, parece que burrice pega. Porque tem muita gente hoje em dia burra. Não sabe ler, não sabe escrever, né? Até falam muito, aquele cara está doido, aquela mulher está doida. É fácil saber, é só você perguntar: está rasgando dinheiro? Se estiver rasgando nota de 100, está doida mesmo, porque eu duvido quem está doido começar a rasgar dinheiro, só quem está doido mesmo. A gente vive num tempo de pessoas que não param para pensar. Como eu gostaria de, lá atrás, quando eu tinha minha adolescência e mocidade, ter parado e pensado coisas que hoje eu paro e penso e falo: meu Deus, quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades eu perdi na minha vida, e eu falo de mim mesmo por ser burro. Meu pai cansou de me dar conselho. Meu pai, um homem sábio, como eu já disse aqui, vocês sabem, ele foi pastor. E apesar de tomar algumas atitudes erradas na vida dele, ele foi um pastor muito admirado, ou admirado por muitos.
E ele tinha um conhecimento bíblico, ele tinha um conhecimento de mundo, que ele mesmo dizia: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E ele, na época dele, pela cultura, pela capacidade que ele tinha de fazer programas em rádio, de trabalhar com jornalismo, mesmo não sendo jornalista, ele trabalhava com jornalismo, ele trabalhava com rádio. Ele, quando foi da polícia militar, ele cortava cabelo, ele fazia comida, ele era um cara assim, multiuso. E quantas vezes ele deu conselhos para mim, quando eu era jovem. Por exemplo, quando eu fui casar, eu já falei aqui, quando eu me casei com 20 anos de idade, prestes a ter 21, meu pai e meu tio, que chama Diego também, ele olhou para mim e eu me lembro, apesar de muito tempo, eu me lembro que no meu casamento, depois de casado, eu lá esperando a lua de mel, e ele de longe olhava para mim e fazia assim: como você é burro. Eu falei: não, tio, mas eu casei, né? Não, você é burro demais, você é muito burro, você devia estudar, você é burro mesmo, rapaz. Aí depois de um tempo que eu fui entender que realmente eu fui burro, de ter casado com pouca idade, de ter perdido oportunidades de trabalho, ter perdido oportunidades de trabalhar, de estudar, desculpe. Porque meu pai sempre me incentivou: filho, estuda. Eu me lembro que quando eu tinha acho que uns 14 anos, ele matriculou lá em Araçatuba, numa escola de música. O professor era um senhor de idade que tocava na banda da cidade. A cidade tinha uma banda e os professores davam aula. E meu pai queria que eu aprendesse a música mesmo, propriamente dito, as notas, escrever mesmo a música. E eu fui um dia, fui o segundo dia, fui no terceiro dia, e eu não gostava daquilo, aquilo não entrava na cabeça, porque na minha cabeça eu queria entregar jornal, eu queria andar de bicicleta, eu queria trabalhar na gráfica, e eu não entrava. Um dia eu falei para o meu pai, não quero, pai, não quero. Aí um belo dia, meu pai falou assim: que pena, se você aprendesse a música mesmo, você ia ser um músico sensacional. Que eu quero saber de aprender música. Naquela época eu tocava violão e eram 3, 4 notinhas. Quem tocava violão naquela época já era rei, né? Que tinham poucos músicos. Então você fazia 3, 4 notinhas, as meninas já... né? Na igreja, inclusive, as meninas... e você já tocava aquelas notinhas e você já ficava todo cheio, né? Eu falava isso com uns pastores amigos meus hoje. Teve um cara que eu conheci, eu comecei a tocar guitarra, depois eu comecei a tocar contrabaixo, depois eu fui para a bateria, tudo por necessidade na igreja. E eu me lembro que quando eu comecei a tocar contrabaixo, nessa época meu pai falou: olha, monta um grupo, pega o pessoal da igreja, monta um grupo e nós vamos gravar um disco. Monta um grupo. Aí eu reuni as pessoas na igreja, tal, demos um nome, escolhemos um nome, Real Viver, Grupo Real Viver, separei pessoas assim, assado, meus irmãos da igreja, montamos o grupo, começamos a ensaiar, fiz algumas músicas, o amigo meu do grupo fez algumas outras, juntamos, vamos gravar e tal, gravamos, e a gente achava o máximo. Aí quando fomos gravar o segundo disco, eu conheci um cara, contrabaixista. Ele tinha, na época eu devia ter uns 23, 25 anos, e ele devia ter uns 38, 39, ele tocava já num outro grupo musical da época, e eu conheci aleatoriamente ele dentro do estúdio, e aí eu cheguei naquele negócio: eu toco contrabaixo. Aí ele falou: você toca? Legal, toca aí. Aí eu fui lá, pum, 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 pum. Pô, você toca? Legal, né? Beleza. Aí quando ele foi gravar o grupo dele, ele virou o contrabaixo cabeça para baixo, que ele era canhoto, e começou a tocar. Eu até saí de perto assim e falei: escuta, eu estava brincando quando eu falei que tocava contrabaixo. Estava brincando, viu? Porque o cara tocava. E por quê? Aí ele começou a falar que ele foi numa escola, ele aprendeu a música, aprendeu melodia, aprendeu compasso, aprendeu isso. Eu falei: eu tenho que aprender isso. Aí depois de ter gravado uns 4, 5 discos, nós fomos gravar um outro disco. O dono do estúdio,
aliás, o técnico do estúdio, ele disse: pô, por que você não põe uns caras para gravar? Eu tenho uns caras que eu conheço, os caras são bons, põe eles para gravar, passa a música para eles, e eles vão, gravam, você vai ver. E eu ficava ainda assim, mas será que vai ficar bom? Será que vai sair bom? Não é possível. Ah, não, mas, cara, e ele dava risada de mim, falou: nossa, como você é burro, cara, nossa, como você é burro. Ele falava isso para mim. Por isso que eu estou falando desse tema hoje. Que hoje, com 55 anos, acho que eu posso acrescentar alguma coisa na tua vida. E aí passei as músicas, e eles, de 10 músicas, 9, o cara arranjador chegou antes, pegou a caneta, começou a escrever música mesmo, não era nem cifra, era música. Ele começou a escrever, colocou algumas cifras no meio, e passou para o contrabaixista, passou para o baterista, passou para o tecladista, ele era guitarrista. Aí faltou uma música, ele chegou, eu já tinha chegado, né? Aliás, o meu irmão já tinha chegado lá no estúdio. E quando eu cheguei, tipo, na parte da tarde, eu falei para o meu irmão, preocupado: e aí, cara, como é que tá? Meu irmão falou assim: não fala que você toca. Por quê? Não, porque os caras é bom pra caramba, meu. É mesmo, cara? E tá bom? Nossa, cara. Aí eu subi, o cara guitarrista, arranjador, ele: você que fez essa música assim, assada? Eu tinha uma frase da música que eu não entendi, vamos aqui. Aí eu fui, ele: o que era? Eu fiz a nota, ele falou: tá, entendi, tal. Aí ele escreveu, papapá, escreveu, desceu, deu para os músicos. E quando eles começaram a tocar a música que eu fiz do meu jeito, meu irmão, eu cheguei a chorar, de tão linda que ficou. Aí naquele dia, eu coloquei no meu coração o seguinte: eu tenho que aprender pelo menos cifra. E eu vou ter que aprender a tocar um pouco melhor. Eu vou ter que aprender a cantar um pouco melhor. Eu vou ter que me esforçar. Não posso mais viver o que eu estou vivendo. Chega de ser burro. Chega de achar que eu sei das coisas. Ah, se eu tivesse ouvido o que meu pai falou quando eu tinha 14, 15 anos, eu não estava vivendo isso hoje. Eu já era um músico bom há muito tempo. Enfim, isso foi acontecendo na minha vida. Eu estou falando de música, existem outros detalhes da minha vida que eu já falei aqui em outras pregações, de atitudes impensadas, sem sensibilidade para decidir, com muita insensatez. Eu acabei tomando decisões, eu acabei indo por caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha para mim. Mas como Deus é tão misericordioso, e Deus é bom, muito maravilhoso, né? Depois que eu decidi isso, eu comecei a mudar algumas coisas, corri atrás. E hoje, com 55 anos, eu leio muitos livros, eu estudo muito sobre a Bíblia, eu estudo muito sobre música. Graças a Deus, hoje, com 55 anos, acho que é porque eu estou ficando mais velho, né? Quando eu ouço uma música, antigamente para tirar uma música eu ficava ouvindo, demorava 1 dia, 2 dias. Hoje eu ouço uma música, eu ouvi 2, 3 vezes, eu já tenho a melodia na cabeça, eu vou e toco. Mas para chegar nisso eu tive que me esforçar muito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Na nossa vida nós cometemos muitas burrices. Muitos jovens hoje estão deixando de ter uma vida próspera, abençoada, porque tomou uma decisão errada. Decisão de namorar antes do tempo. Decisão de casar antes do tempo. Decisão, inclusive, de fazer sexo antes do tempo, de ter filhos antes do tempo, indesejadamente, na maioria das vezes. E por conta dessa burrice, no Brasil hoje existem mais de 1 milhão de abortos por ano. Porque a pessoa toma uma decisão errada, ela comete uma burrice. Por quê? Porque o pai não falou, a mãe não falou? Não, o pai e a mãe falaram. Alguém não disse nada, a sociedade não disse? Não, a sociedade disse: se for numa igreja, a igreja que se preza vai ensinar a tomar decisões. Mas infelizmente hoje parece que essa ignorância travou a mente das pessoas. Por isso que eu estou querendo estudar com os irmãos sobre este assunto nesta noite. Amém? Eu não vou falar para você dizer para o irmão do seu lado: não seja burro, que seria demais, né? Eu vou falar para ele assim: seja inteligente, meu irmão. É melhor, né? Cabe melhor, né? Tantas histórias que tem na Bíblia, se der tempo eu vou falar de 2, vou começar com uma. Se você trouxe a Bíblia, abra aí no livro de Gênesis, capítulo 25.
Gênesis, capítulo 25. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, por favor, reparte a leitura aí com ele. A partir do versículo 19 de Gênesis 25, é o primeiro livro da Bíblia aí. Inclusive eu estou com a minha Bíblia aqui de cabeça para baixo, eu estou desenvolvendo uma técnica de ler assim. Brincadeira. Gênesis 25, versículo 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, versículo 20, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Versículo 21, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. 22, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Versículo 23, disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Versículo 24, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. 25, o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. 26, depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. 27, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. 28, Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. 29, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú, chegou faminto, voltando do campo. 30, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que traduzido quer dizer vermelho. Versículo 31, respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Versículo 32, disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? 33, Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Aí ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. 34, e último, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Deixa eu até aí. Nessa história, quando Esaú tomou essa atitude, presta atenção no que eu estou te falando. Naquela época, isso era levado a sério. O filho mais velho, o primogênito, ele geralmente era muito honrado pelos pais. Esaú, ele tinha esse direito de primogenitura, de receber primeiro a bênção que vinha do pai. Só que, num belo dia, na sua juventude, caçador, chegou lá cansado e cheirou, sentiu aquele aroma da comida, e ele falou: ô Jacó, o que você está fazendo aí? Estou fazendo um pratinho bom aqui, rapaz, você nem imagina. Meu pão, me dá aí. Não te dou não, me dá. Não, fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Ele fala: que trato? Me vende o seu direito de primogenitura. Aí ele pensou assim, burro, né? Desculpa a expressão, mas burro, pensou assim: o que me vale esse direito de primogenitura? Eu quero saber do agora. Agora eu estou com fome. Que se dane o futuro. Eu quero comer agora. Aí ele fala: não, mas você tem que jurar. Porque naquela época a palavra de homem valia. Aí ele disse: não, eu juro, quero saber de primogenitura, eu quero é comer. E Jacó serviu, falou: opa, agora é meu. Eu já falei aqui, quem já assistiu aquele filme de 1900,
os embalos de sábado à noite, o primeiro deles que saiu em 78. Nessa época eu era um pouquinho mais jovem, né? E eu fui no cinema assistir umas 4 vezes. Naquela época eu assisti, eu gostei das danças, gostei das músicas. Mas depois que eu casei, depois que eu tinha uns 30 e poucos anos, que eu comprei o DVD e eu assisti em casa, uma das coisas que ele se cita nesse filme, eu já citei aqui, está gravado na minha mente. Que um belo dia o John Travolta, ele chega no patrão dele e fala para ele assim, num sábado: chefe, me dá um valezinho aí. Ele falou: não dou vale, você sabe que eu não dou vale de fim de semana, só dou vale de segunda-feira. Não, mas hoje tem uma festa. Não dou, sem exceção. Aí ele falou: se eu te der o dinheiro hoje, você vai gastar tudo de noite lá na discoteca. Então eu não vou te dar não, vou te dar na segunda-feira. Aí ele falou: não, eu queria hoje. Ele falou: não, cara, você tem que guardar dinheiro para o teu futuro. Aliás, sobre isso eu vou falar no domingo. E ele falou: que se dane o futuro. Aí o dono da loja, o patrão dele disse: não, o futuro não se dana não. O futuro dana você, se você não aprender a poupar e guardar. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque realmente Esaú, ele disse para Jacó: que se dane essa primogenitura. Eu quero saber. Vou citar de novo essa expressão: burro. Se fosse o Chaves estivesse no meio dos dois, falaria: ai, que burro, dá 0 para ele. Por quê? Algo precioso, algo sublime, um direito, ele abriu mão para satisfazer o momento. O que eu quero te mostrar com isso? Hoje tem jovens, tem adolescentes que eles, para viver o momento, eles jogam fora o futuro. Tipo assim, o futuro que se dane. Não, o futuro é que vai danar você. Porque hoje você decide o que vai acontecer daqui para frente. Eu falei aqui na escola de ministérios na terça-feira, já citei também em outras mensagens, de alguns jovens aqui da igreja, que lá atrás, há uns 7, 8 anos, ouviram uma mensagem que foi pregada aqui, e eu disse para todos os jovens que eram da igreja, eu disse: se você projetar o teu futuro, pense daqui 5 anos, o que você vai estudar, o que você vai fazer, projeta o seu futuro. Se você fizer isso, se você se esquecer, abrir mão do presente, de curtir o presente, pensando no futuro, você vai ver como é que vai ser a sua vida daqui 5 anos. Bom, passaram-se 5 anos. 6 anos desses jovens, pelo menos uns 4 aqui da igreja, foram para a faculdade, se formaram, arrumaram um emprego bom e estão trabalhando. Os outros, eles preferiram curtir a vida adoidado e acabaram sucumbindo pelo caminho. Lembre-se, todos ouviram a mesma palavra. Amém? Por isso que eu estou falando para você hoje: seja inteligente. Eu creio que se Deus me deu essa palavra aqui, é para acrescentar alguma coisa na tua vida. Aí você fala assim: pastor, mas eu já estou velho. Então, se você já está velho, larga de ser burro, começa a ser inteligente a partir de hoje e viva a sua velhice melhor. Esses jovens tomaram uma decisão: eu vou pensar no futuro. Outros fizeram o seguinte: eu vou pensar no presente. Se você ler a história aqui de Esaú, o tempo passou, e quando Isaac estava velhinho, ele já não enxergava mais, ele já tinha perdido sensibilidade do corpo, ele vivia acamado. Aí, prestes a morrer, tinha que dar a bênção. E como Esaú tinha ido caçar, a mãe, a Rebeca, ajudou Jacó. Fazer o seguinte, faz, porque um era, vou falar assim, normal, e o outro era peludo. Esaú era peludo. Aí a mãe, né, que gostava de Jacó, falou: passa a roupa do teu irmão, assim, veste a roupa do teu irmão. Teu pai está meio velho, galo cego, né? Passa aí a roupa dele, põe uma pele aqui assim, que quando ele passar a mão, ele vai ver que é você. Pois Jacó fez isso e chegou perto dele.
Aí Isaac, ele meio que caído na cama, e falou: pô, não parece que é você, Esaú? Não, mas sou eu, pai, olha aqui, passa a mão. O pelo parece que é teu, mas não, a tua voz não é a mesma. Não, mas sou eu, pai. Tá bom. E ele lançou a bênção sobre Jacó. Como você é o primogênito, você vai ser abençoado assim, assado, cozido, frito. E quando ele sai dali com aquela bênção, que como eu disse, valia muito, não só naquela época, vale ainda hoje. Por isso, pais, abençoe os teus filhos hoje. Ok? Essa é uma cultura que brasileiro precisa ter. Para com essa asneira, com essa burrice. Isso é burrice. De quando o teu filho nasce, você pega o uniformezinho do time de futebol que você gosta, aí você põe nele e fala: quando ele crescer, ele vai ser corintiano, São Paulino, palmeirense, santista. Aí a criança cresce pensando no time. Não. Quando ele nascer, estenda a sua mão sobre ele e fala assim: meu filho, quando crescer, vai ser uma grande bênção. Ele vai servir o meu Deus. Ele vai ser um pregador da palavra. Ele vai ser um homem de bem, uma mulher de bem. Tudo que eles fizerem, Deus vai prosperar. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Se você fizer isso desde criança, você vai ver quando tiver uns 10, 11 anos, como será teu filho. Aliás, se você fizer como foi feito um censo nas cadeias, 60% das pessoas que estão presas são filhos de crentes ou ex-crentes. Você fala assim: mas o pai não deu educação? Não, tem muito pai que levava para a igreja. Ah, vai para a igreja. Tem as professoras lá que dão aula, graças a Deus, vai lá. Não, você tem que trazer para a igreja. Quando acabar, você tem que levar para casa e falar: e aí, o que você aprendeu hoje, filho, lá com a professora? Como ele vai para a escola, quando volta da escola, e aí, o que você aprendeu hoje? Aprendi hoje que 2 mais 2 é 4. Pô, legal. Em vez de ficar: você viu, filho, o time ganhou. Você viu, filho, o time perdeu. Você viu, filho, que desgraça que está o mundo? Não. Como lá em Israel acontece, e eu falo isso para vocês porque eu já estudei sobre isso, e quando estive lá, eu vi com os meus próprios olhos. O interesse que os pais têm de abençoar os filhos. No caso aí de Esaú, ele perdeu aquela bênção. E o texto, se você continuar lendo, quando ele voltou e chegou perto do pai, com a caça preparada. Espera um pouquinho, mas já me trouxeram uma caça preparada. Como? Já trouxeram. Não foi você, Esaú? Não, não fui eu. Não, mas trouxeram. Era o teu pelo, era o teu cheiro. O negócio estava gostoso. Eu acabei comendo e liberei a bênção. O texto diz que Esaú, ele ficou com uma raiva tremenda do seu irmão Jacó, que ele disse: quando meu pai morreu, eu vou matar o meu irmão. Que mais uma vez ele me enganou. O próprio nome dele diz isso, que Jacó, na tradução, numa das traduções, quer dizer enganador. Quer dizer, o próprio nome dele já diz isso. Eu vou matar esse cara. Aí, ainda diante do pai, ele começa a chorar, irmãos. Você leia no texto, ele começa a chorar. Pai, como assim eu perdi a bênção, pai? Filho, a bênção é muito importante, mas eu acabei passando para o teu irmão. Não, pai, não sobrou nada para mim, pai. Lê o texto, interpreta o texto. Aí já Isaac, com muito custo, falou: filho, o que eu posso te dizer é que Deus te abençoe, que as coisas aconteçam na tua vida. E o texto diz que Esaú saiu dali chorando amargamente. Que quando ele teve a oportunidade de preservar o futuro, ele falou: o que importa é hoje. Eu quero comer e satisfazer minha vida hoje. No mundo hoje, e até dentro de igreja, tem gente que está pensando em satisfazer a vida hoje. Então você fala: escuta, você precisa receber Jesus como Salvador, você precisa ser batizado, você precisa ter uma nova vida, você precisa se posicionar acerca de algumas coisas. A pessoa fala: não, deixa para o futuro. Lá no futuro. Lá. Os pais falam para os filhos: filhos,
Meu pai falou isso para mim. Não trilha por esse caminho, porque eu dei com os burros na água. E eu olhava para meu pai e falava assim: pai, você é velho, né? Antigo. Eu não. Tenho 20 anos. Minha mente brilhante. Brilhantemente burra. Porque eu tive a oportunidade na minha vida de fazer coisas que meu pai até preparou para mim, e eu acabei deixando de lado, porque eu achava que eu sabia. Eu não ouvi os conselhos do meu pai. Eu deixei de ouvir os conselhos de minha mãe. Eu fui ouvir quando eles estavam, ou meu pai estava prestes a morrer. Uns 2 anos antes do meu pai morrer, a gente manteve um contato mais que, eu não vou falar diário, mas mensal, porque ele morava no interior, e às vezes eu ia lá, às vezes ele vinha cá. E todas as vezes que ele vinha, eu já tinha uns 30 e poucos anos, 32, 33. Ele morreu novo, morreu com 54 anos. E eu me lembro que quando ele vinha em casa, ele sentava, e eu sentava do lado dele, olhava para ele e falava: pai, o que você acha sobre isso? Sobre aquele texto de Jesus, tal. E ele falava: aquele texto, Jesus quis dizer isso, aquilo outro. Com 30 e poucos anos, eu comecei a sentar com meu pai e ouvi o que ele falava da Bíblia. E aí ele disse para mim: lê os provérbios. Tem muitos conselhos lá em Provérbios. Se você entender os provérbios, a sua vida vai mudar. E realmente, quando eu comecei a ler provérbios, a minha vida mudou. Amém, irmãos? Tem muita gente hoje passando por dificuldades financeiras, por burrice. Tem muita gente hoje passando por problemas emocionais, conjugais, profissionais, por burrice. Porque poderia ter se especializado, poderia ter tomado atitudes diferentes, poderia ter estudado mais, poderia ter se esforçado mais. Aliás, para quem tem pai e mãe vivo aqui, quem tem pai e mãe vivo aqui? Não sei, não é pegadinha não, levanta a mão mesmo. Aproveita as coisas boas que teu pai e tua mãe falam para você enquanto está vivo. Não espera morrer para você chegar no caixão lá e ficar chorando: ai, morrer. Não. Vá perto dele, dela, dê carinho, beija, abraça. E se você for fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, quem sabe teu pai e tua mãe fala uma palavra assim, que aquilo ali bate e fala assim: opa, é um alerta. Se meu pai falou, se minha mãe falou, pô, eles têm experiência de vida, eu não tenho, eles estão querendo me livrar. É o que Jesus quer fazer com o seu povo, quer livrar. Foi o que Deus quis fazer com o povo que saiu do Egito. Lembra lá quando Deus chega diante do povo através de Moisés e diz assim: eis que ponho diante de vocês a bênção e... Amém, igreja? Tudo bem? Passo. A bênção e a maldição. Aí Deus diz o seguinte: se vocês obedecerem, se vocês trilharem por esse caminho, praga alguma chegará na tua casa, enfermidade nenhuma virá sobre a tua família, tudo que você fizer vai prosperar, você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado na tua casa, você vai ser abençoado aqui, ali, lá, acolá. As bênçãos que vêm de Deus virão sobre você, virão sobre as suas gerações. Agora, se você trilhar pelo caminho da maldição, aí você vai ver que as coisas não vão ser muito boas para você, vai ser o contrário de tudo que a bênção diz. Aí no final, Deus diz o seguinte, nas entrelinhas: se eu fosse vocês, eu escolhi a bênção, mas está com vocês, você que escolhe. Se eu pudesse nessa noite, se eu tivesse tempo, chamar aqui talvez algumas pessoas, você viria aqui na frente, os mais velhos diriam o seguinte: olha, eu fiz na minha vida algumas burradas. Eu fiz umas burradas, eu acabei tomando decisões erradas. E isso trouxe tantos problemas, que serviria de conselhos para todos nós. Por isso que a Bíblia, na sua sabedoria, diz: ouça os mais velhos, ouça os conselhos, leia a Bíblia, ouça o que Deus quer que você saiba. Amém, queridos? Eu poderia aqui
citar a outra história, fica para outra mensagem, outra pregação. Mas eu quero terminar aqui falando algumas considerações para você. Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça. Eu falei um pouco domingo aqui. A sua mente, a minha mente foi feita para se desenvolver. Como é que eu desenvolvo a mente? Lendo, estudando, assistindo novela e filme. A sua mente não vai desenvolver nunca. Ou vai desenvolver por um lado mal. Que, por exemplo, se você, não sei quantos aqui assistem ou gostam. Eu hoje até parei um pouco, mas eu gostava muito de assistir filme de ação. E o que eu vejo os caras fazendo hoje de assaltos em bancos, empresas, explodindo muros, usando máscaras, metralhadoras, carros, estourando lâmpada, estourando reator de rua para acabar a energia, jogando aquele chamado Miguelito, sai o carro, ele joga, a polícia vem e estoura o pneu. Isso aí está tudo nos filmes. É só você assistir. Se você quiser virar um bandido bom, assista filme assim. Você vai aprender muito. Agora, quando você gasta o seu tempo estudando o quê? Estudando a Bíblia, lendo livros que trazem conhecimento, estudando história de pessoas, por exemplo, 3 exemplos aqui. Thomas Edison, antes dele desenvolver a lâmpada, algo parecido com o que a gente usa aqui, a história diz que ele tentou 1000 vezes. 1000 vezes. Ele não desistiu. Ele tinha um objetivo. Eu vou desenvolver algo que vai trazer a luminosidade. Não vai precisar mais de vela, de lamparina. Vai ser um negócio assim que ela vai acender e o negócio vai brilhar, vai iluminar. E ele tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, tentou 4, tentou 5, 6, 7, 8. E as pessoas do lado dele falam assim: para com isso, você viu que não vai dar certo. E 100, e 200, e 300, e 500 vezes. Pô, você é burro, né, meu? Mas ele tinha um objetivo. E ele foi até o fim. Depois de 1000 tentativas, ele desenvolveu algo, como eu disse, parecido com o que nós usamos hoje. Um outro grande da história, Michael Jordan, cara que jogava basquete e foi um dos melhores do mundo. A história diz que quando terminava os jogos ou os treinos, todo mundo ia embora, sair com as menininhas. Ele ficava sozinho, treinando arremesso. E história diz que ele errou mais de 9.000 arremessos e perdeu mais de 300 jogos. Mas ainda assim ele se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ainda hoje as pessoas aclamam ele onde ele chega, porque ele foi um dos grandes jogadores de basquete. Ganhou tudo que você pode imaginar do basquete. E por último, Santos Dumont, que inventou o famoso lá 14 bis. Ele tem esse nome porque precisou construir num período de 8 anos 13 balões que não deram certo. Mas a ousadia de Santos Dumont foi tão grande que o fez famoso no mundo todo. Ele usou a mente dele para desenvolver, falando: eu tenho que criar, eu tenho que fazer. E quando Deus fez eu e você, Deus nos deu inteligência. Não foi para a gente ficar na frente da televisão vendo 2 homens se beijar, 2 mulheres se beijarem, ou cenas de sexo, ou cenas de guerra. Deus fez a gente para a gente conhecer coisas, desenvolver coisas para abençoar a vida dos outros. A mente nossa precisa ser desenvolvida. E vocês que são jovens e adolescentes, a melhor fase é agora. É agora. Se vocês aprenderem isso agora, vocês vão ver o que vai acontecer lá na frente. Amém? Isso é só uma introdução, a gente ainda vai falar muito mais sobre isso. Mas para encerrar, eu queria ler com vocês um texto. Está em Provérbios, capítulo 1. Aliás, com a ajuda dos irmãos lá, enquanto você procura aí, se você puder, fique em pé.
Eu peço para eles lá colocarem o texto de Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, Isaac, por favor. Para vocês que são jovens, Salomão escreveu: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém? Eclesiastes 12, 13 e 14, 12, versículo 13 e 14 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Um dia a gente vai dar conta do que a gente faz. Amém? E por que eu estou te falando isso? Fala de novo para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, seja inteligente. Não fala que é burro não, por favor. Seja inteligente. Provérbios capítulo 1. Versículo 1 diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. 3: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ok? Estão ouvindo aí? Está escrito isso na sua palavra, na Bíblia aí, amém? Versículo 4: ajudarão você a dar prudência, ou ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. 5: se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para quê? 6: para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. 7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, ou seja, aquele que não tem senso, aquele que come Esaú, pensa em hoje. Eu quero comer hoje, eu quero curtir hoje. Desprezam a sabedoria e a disciplina. Versículo 8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. 10: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Eu acho que quem está vivendo em zona de como é que fala hoje a alternativa? Favela na alternativa hoje, como é que é? Comunidade, né? Vive nessas comunidades, nas favelas pelo Brasil. Se esse jovem tivesse lido isso, veja o que está escrito aqui, e acontece isso hoje. 11: se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscadas contra quem de nada suspeita. 12: vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. 13: acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. 14: junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. 15: meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. 17: assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. 19: tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede a si mesmo se destrói. Versículo 20: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. 21: nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. 22: que discurso? Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Eu vou citar a palavra de hoje: com a sua burrice. Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria?
E vocês, tolos, até quando desprezarão conhecimento? 23, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. 24, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. 26, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Lembra daquele negócio do futuro? O futuro dando a você? É o que ele está dizendo aqui. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominares. 28. Então, vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. 32, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. 33 e último, mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Amém? O que eu quero te dizer com isso hoje, meu irmão? A gente precisa ser mais inteligente. Deus chamou você para ser inteligente. Deus, como a própria Bíblia diz, Deus não leva o tempo de ignorância. Quando a gente era ignorante espiritualmente, fazia aquele monte de burrada, de pecado. Quando a gente recebe Jesus, quando nós somos batizados, Deus esquece tudo aquilo. Mas agora a gente começa a ter consciência, a gente pode ser melhor do que nós somos hoje. Podemos ou não podemos? Nós podemos inclusive ser até mais inteligentes. A Bíblia diz, no livro de Tiago, se você quer sabedoria, o que você faz? Fica deitado na rede, que ela vai cair do céu na tua cabeça. Vai cair um meteoro, um pedaço de um satélite, né? Mas se você pedir sabedoria a Deus, a Bíblia diz que Ele dá a todos que o pedem. Você quer fazer um negócio bom? Você quer ter um trabalho abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter um futuro abençoado? Hoje é tempo de você buscar a Deus, de você pedir a Deus sabedoria, de você ouvir os mais velhos, de você ouvir os seus pais, de você honrar os seus pais. Por quê? Porque Deus vai trazer a bênção dele, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai abrir portas aonde não tem porta, Deus vai te levar para alguns caminhos que talvez você não saiba onde ir, mas Deus está contigo, Ele comanda, Ele te leva. Amém? Está a fim de ser mais inteligente? Porque eu tô. Feche os teus olhos, vamos orar juntos.